Hoje nós vamos falar sobre o princípio vital. Para que a gente possa entender o princípio vital, nós precisamos entender a diferença entre seres orgânicos e seres inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles seres que possuem órgãos, que possuem vitalidade, são aqueles que possuem uma animalidade qualquer, enquanto os seres inorgânicos eles são desprovidos de vitalidade. Nós falamos que eles não têm vida, e o termo está bem correto com relação a isso. Por exemplo, os seres inorgânicos são as pedras, as rochas, as montanhas, o próprio planeta Terra, são componentes inorgânicos. Já os seres orgânicos, nós podemos colocar aí as plantas, os animais e os seres humanos, apenas a título de exemplo. Vale frisar também que a matéria, propriamente dita, só matéria, ela é a mesma em todos os seres, inorgânicos ou orgânicos. E o que une a matéria para formar esses seres é a mesma lei de atração, que vai fazer com que os átomos se liguem uns aos outros, formando as diferentes espécies. Mas a matéria em si mesma, ela é a mesma. E sendo a matéria a mesma, por que em alguns a matéria ela é animada e em outros, como no caso dos seres inorgânicos, a matéria não é animada? O que é que causa essa diferença? A diferença está justamente no que nós chamamos de fluido vital. O fluido vital ele é uma energia que é retirada da energia do universo, que nós chamamos de fluido cósmico universal, e ele é retirado e adaptado segundo as espécies. Então, o fluido vital que anima o homem, ele é diferente do fluido vital que anima o animal e diferente do fluido vital que anima as plantas. Então, tudo de acordo com as espécies, são diferentes de cada espécie, mas todo ser orgânico possui esse fluido vital. Então, nesse caso, como que nós vamos entender a vida e a morte? E agora falando exclusivamente dos seres orgânicos, não é? O que causa a morte do ser é justamente a ausência do fluido vital. Veja, qualquer corpo de ser orgânico, de qualquer espécie que você imaginar, acabou o fluido vital, não tem mais fluido vital, o corpo morre. O caso típico disso é o corpo humano. Um corpo humano morto, ele não tem vitalidade, ele não tem inteligência, ele não tem nada, ele é matéria bruta. Tão bruta quanto aquelas matérias que são dos seres inorgânicos. A matéria é a mesma. Esse corpo vai se decompor, vai formar novas espécies, e o fluido vital que estava dentro desse corpo, que animava esse corpo, retorna a esse fluido cósmico universal de que nós falamos, e que é de onde vem o fluido cósmico, o nosso fluido vital. Então, mas não é só a ausência do fluido vital que causa a morte. A lesão em certos órgãos também, como o coração, por exemplo, né? As pessoas dizem que o coração ele é o órgão mais importante da vida, porque se ele parar, morre. Mas, de fato, as pessoas têm uma certa razão em dizer isso, mas precisamos lembrar que o coração não é o único órgão importante e não é o único órgão a causar morte. Muitos outros causam. O coração ele está dentro desses órgãos mais importantes. Às vezes pode parecer difícil para a gente poder entender isso, então vamos pegar um exemplo mais simples para a gente poder entender, porque o fluido vital, a gente falando dessa maneira, dá a impressão de que a inteligência que anima aquele corpo, o corpo humano, é o fluido vital, que o fluido vital tem inteligência. O fluido vital não tem inteligência. Vamos entender isso. Imaginemos um liquidificador. Você pega o liquidificador, tira ele do armário, põe ele na pia, ele funciona? Não. Ele está inerte, ele é um corpo morto. Ele não tem vida, ele não é capaz de fazer nada. Por quê? Mesmo que você aperte o botão de start lá, não vai acontecer nada. Por quê? Ah, claro, não tem eletricidade. Tem que ligar ele na tomada, senão ele não funciona. Então, o liquidificador sem ligar na tomada, ele é um corpo sem vida, matéria bruta. É o nosso corpo quando o nosso corpo morre. Ligou na tomada, é o fluido vital
que no caso do liquidificador chama-se eletricidade, que alimenta. Mas mesmo o liquidificador estando cheio de energia, ainda assim ele continua parado. Mas ele está pronto para o funcionamento. O que falta? A gente ir lá com o dedinho e apertar o start, aí a gente regula a velocidade que ele funciona. E ele funciona. Assim é o nosso corpo, assim somos nós. O nosso corpo, esse corpo que você olha, você vê, você olha para as suas mãos, é aquele liquidificador parado em cima da mesa, em cima da pia, sem eletricidade, sem nada. Esse é só o corpo. Quando você liga o liquidificador na tomada, ele se enche de fluido vital. É o nosso corpo cheio de fluido vital, mas ainda não há ânimo, ele não está animado, mas ele está pronto para receber a animalidade e a inteligência. E aí você aperta o botãozinho de start, é como se você colocasse o espírito ali para comandar aquele corpo. Aí nós temos um corpo que se mexe, que se movimenta, que fala, que pensa, que faz aquelas monte de coisas muito legais e bacanas e faz aquelas coisas horríveis também. Então vejam que quando você liga o liquidificador na parede e você aperta o botão de start e mesmo assim ele não funciona. Por quê? Porque ou todas as peças dele que compõem a máquina estão desgastadas, por isso não funciona, e o mesmo acontece com o nosso corpo. Tem energia lá, mas não é suficiente para movimentar. Ou então tem uma peça que está com defeito, por isso não se movimenta, tem que mandar consertar. O problema é que o nosso corpo não tem como consertar muitas vezes. Falta peça de reposição no mercado. Então, quando o nosso corpo, embora tenha um espírito tentando comandá-lo, o botãozinho start, embora tenha fluido vital nesse corpo, é eletricidade do liquidificador, alguma coisa dentro dele está quebrada. É o coração que parou de funcionar, é algum outro órgão que não responde ao comando, é o cérebro que não é mais oxigenado, e por aí vai. Existem várias razões para a morte do corpo. Veja que às vezes ocorre de que ele está perfeito. Veja quando você tira o liquidificador do armário, ele está perfeito. Você aperta o botão start, tem um espírito ali, mas não tem o fluido vital. Então ele não funciona. Então quando acaba o fluido vital de uma pessoa, então a gente diz que ele morreu por falência geral dos órgãos. É quando o fluido vital se esvai e acaba o fluido vital da pessoa, a pessoa morre. Então vejam, não é só o fim do fluido vital que leva o corpo à morte, mas também a lesão em certos órgãos. Disso decorre que a quantidade de fluido vital que nós temos nos diversos seres, em cada ser, a quantidade desse fluido vital varia muito, não só de um ser para outro dentro da mesma espécie, como de espécie para espécie. Um exemplo típico disso são os animais. Existem cães que vivem em torno de 10, 15 anos, enquanto o homem vive em cerca de 70, 80 anos em média. Então a quantidade de fluido vital ela varia de pessoa para pessoa, de animal para animal, de planta para planta, e é diferente entre cada espécie. Vejam que algumas pessoas têm tanta vitalidade que a gente fala, são pessoas elétricas, não param, porque tem muito fluido vital. Quer um exemplo claro disso? As crianças. As crianças têm um fluido vital impressionante, elas não param, são serelepes. Para um vovô aguentar a brincadeira dessas crianças não é brincadeira. São poucos os vovôs que conseguem suportar a brincadeira e a farra que a molecada faz quando vem em casa. Então a gente percebe por aí que a quantidade de fluido vital quando a gente nasce não é a mesma do que ocorre quando a gente está na terceira idade, vai diminuindo. Ao longo da nossa existência nós vamos perceber que muitas vezes várias pessoas se aproximam da gente, nos pedem ajuda e elas têm um fluido vital, uma quantidade de fluido vital menor do que a nossa. E eu posso então doar o meu fluido para essa pessoa. É um ato de amor que eu faço. E ao mesmo tempo que eu posso doar do meu fluido, ele não vai me fazer falta. Eu não vou morrer mais cedo por causa disso. Porque eu posso
através de vários meios, repor essa energia vital que estava em mim. Eu consigo fazer a reposição disso, sim. Um exemplo disso é através da oração. Nós conseguimos fazer essa reposição, mas esse assunto é um assunto para a gente tratar numa aula específica sobre o tema. Por hoje, basta a gente saber que é possível eu doar do meu fluido vital para outra pessoa sem comprometer a minha vida, por um simples ato de amor. Então, como nós dissemos, né? Varia muito. Muita gente acha que o fluido vital ele é a inteligência do espírito, ele é a inteligência do corpo, mas não é. O fluido vital não possui inteligência, ele não é inteligência. Lembre-se do exemplo do liquidificador. Não é porque você colocou eletricidade naquele liquidificador que ele vai funcionar direitinho. Você precisa botar a inteligência nele, que é apertar o botão de start, né? Então é o mesmo caso, a inteligência não é próprio fluido. O fluido vital, o fluido cósmico universal não são inteligentes. Nós podemos então dividir os seres em 3 grandes grupos. Os seres inanimados, são as rochas que não possuem vitalidade. Os seres animados e sem inteligência, como é o caso dos animais. Opa, aí agora você vai brigar comigo, porque os animais têm inteligência, você pode dizer. Claro, nós vamos falar sobre isso já já. Por enquanto, vamos colocar ele aí. E temos os seres animados e que possuem inteligência, que são os seres humanos. Vamos entender. Por quê? Ao entendermos a diferença entre os homens e os animais, a inteligência dos homens e dos animais, nós vamos perceber que a inteligência dos animais nós chamamos de instinto. Instinto e inteligência são a mesma coisa? Não. Ou são? Bem, vejamos. Quando nós falamos que os animais não têm inteligência, nós estamos nos referindo à inteligência raciocinada, a razão. Eles não têm isso. Mas eles têm uma inteligência primária, que nós chamamos de instinto. Tudo na vida dos animais é uma inteligência instintiva. E eles estão sujeitos ao condicionamento, que é o que a gente chama de treinamento. Eles são condicionados a fazer tal coisa. Senta, Lulu, a Lulu senta. Não é inteligência, é condicionamento. Isso aí é diferente. E o instinto que existe nos animais, nós também temos dentro de nós. Existem vários órgãos no nosso corpo que funcionam assim que a gente raciocine. Ninguém para pensar, bom, eu já acabei de comer, agora eu vou fazer a digestão. Trabalha aí, estômago. Ninguém faz isso, não é? O estômago trabalha sozinho, não precisa de comando, é automático, é instintivo. Então a inteligência e o instinto não são a mesma coisa, mas a inteligência é uma espécie de inteligência primária. Enquanto a inteligência, ela possui o raciocínio, possui a razão. Essa é a diferença entre a inteligência e o instinto, e os seres inteligentes também possuem instinto. Você quer ver bem? Quando você vai, isso deve ter acontecido com você, porque é muito comum acontecer conosco, né? Você vai atravessar uma rua e de repente um carro vem e você imediatamente sai da frente do carro, dá um pulo para trás e você se livra de um acidente grave. Como é que você se livrou daquele acidente se você sequer olhou para o carro? Você não olhou para o carro, você simplesmente percebeu que o carro vinha ou pelo barulho, pelo ruído, por alguma outra coisa e imediatamente saltou para trás de forma instintiva. Isso é inteligência. E o instinto, ele é necessário para nós. Ele é o que nos ajuda a conservar a nossa vida. É uma defesa que nós temos, que o instinto é exato. Dificilmente ele erra. Então, por que a gente não confia só no instinto? Porque senão a gente precisa de inteligência para quê? A maioria das coisas que nós vemos, na complexidade que o ser humano é, e na complexidade que a gente vive, é impossível do instinto entender e aceitar tudo e decidir tudo. Para isso, nós temos a inteligência, nós temos a razão. E muita gente acha que na medida que nós vamos ficando cada dia mais inteligentes, o nosso instinto diminui, que o desenvolvimento da razão é a diminuição do instinto. Não é. O instinto não diminui nunca, ele sempre existe. Quanto mais inteligente eu fico, mais
esse instinto está lá. O problema é que quanto mais habilidade eu adquiro com a minha inteligência, menos eu preciso do instinto, então eu consigo calar o instinto, mas ele está lá. Nos momentos mais perigosos que a inteligência não pode nos ajudar, o instinto nos socorre. Ele existe, então nós não podemos fazer essa diferença e precisamos entender muito bem a distinção para que a gente possa dizer, sim, os animais têm inteligência, mas não é inteligência igual a dos homens, mas é uma inteligência primária, instintiva, mas é sim uma inteligência. Nós queremos então agradecer a você pela sua presença, por estar aqui conosco, lembrando mais uma vez que o nosso curso ele não é um curso aprofundado, nós não discutimos nenhuma situação mais profundamente, porque o nosso objetivo é mostrar para você a doutrina dos Espíritos. Então você vai ter nesse nosso curso uma pálida ideia do que seja o Espiritismo e do que é que o Espiritismo trata e por que o conhecimento do Espiritismo é tão importante na nossa vida. Fique conosco, participe conosco da nossa próxima aula, quando nós vamos falar dos Espíritos. Muito obrigado, fique em paz, fique com Deus. Até.